Opa, beleza, velho? Tudo em paz? Tudo jóia aí? Bom, vamos lá. Vou gravar então aí para você ver algumas observações e edições aí que eu vou fazer nos arquivos, mas bom, tão bons os arquivos, cara. Sim, tão bem desenhados. Tem alguns detalhes que, na minha opinião, vão melhorar muito, não só a facilidade que eles vão vir da usinagem, né? Como também a parte da performance, né? Algumas observações que eu vou fazer, apesar que você já tem experiência como shaper já de bastante tempo, então, e cada shaper tem a sua linha, né? De trabalho e ideias assim, e também o que funciona. Você como surfista deve testar suas pranchas, deve ter uma galera que usa que te dá feedback. Mas eu vou fazer algumas observações conforme a experiência que eu tenho, né? E isso pode ajudar a somar aí na sua também. Certo? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Vamos abrir, começar por esse aqui, o BD1, né? Acho que esse é o modelo BD1. Show, vamos lá. Então, assim, aparentemente de outline eu vejo que tá legal pra caramba. Assim, não tem. Vejo que tá bem harmônico as linhas, né? Imagino que você deva ter feito uma prancha à mão e aí você tirou esse outline e já é funcional, né? Então, bem legal, a medida também eu acho bacana, tá? Esse rocker também, essa medida para 5.8 tá legal. Eu acho um pouco alto o rocker de rabeta, mas ela é round, então, né, acredito que também tá dentro, tá bem legal, tá? Então, as observações que eu faria em relação ao desenho. Uma coisa que eu sempre faço, aqui, ó, esse ponto aqui, esse slice do bico, eu deixo ele sempre no ponto 12. 12 polegadas de distância do bico, que seria aquele ponto que a gente chama de B1, né, ou 1B, ou 12B, enfim. Porque ele é sua referência, você sabe exatamente na prancha aonde você fez essa configuração. Se você deixa ele aleatório ou numa parte assim que você não tem controle no shape igual a gente faz à mão, acaba ficando perdido isso. E aqui também, né, o slice da rabeta a mesma coisa, tá? Coloco sempre no 12, acho que talvez aqui até já estava. Já estava, isso. Aqui também eu deixo sempre no meio, exatamente, em cima do wide point, né, ou do balance point, depende onde você colocar o centro de equilíbrio do outline e do foil, né? Aí, assim, a parte da borda aqui eu acho que está bem desenhada, tá? Aqui você usou a configuração de borda que a gente chama de semi-box, tá legal, onde está esse ponto aqui. Aqui, eu normalmente eu costumo colocar a borda um pouco mais box, tá? Aqui nesse ponto. Mas não é obrigatório não, tá? Eu coloco esse ponto um pouco mais próximo, alinhado com esse ponto que a gente chama de EB, que é a espessura da borda. E eu costumo deixar um pouquinho mais box aqui. Mas, cara, depende da máquina que você usar, não faz diferença nenhuma. O legal é que você vê aqui, tá vendo essa linha verde, que é o guideline de referência da borda? Você vê que ele fica exatamente, ele vai acompanhando exatamente a distribuição como se fosse quando a gente faz aquela linha de referência à mão, para shapear a mão embaixo do shape, né? Aí, aqui nesse outro slice da rabeta eu acho que tá legal, né? Você fez um double concave aqui, colocou flat. Eu raramente uso essa configuração, tá? Tipo flat com double. Ou eu uso ela com concave entrando pro double, que é o que a gente chama de single concave. Ou eu uso aqui o concave com o double dentro do concave, que é o que a gente chama de triple concave. Flat, cara, eu não uso mais em nenhuma prancha. Eu acho que... Isso é opinião minha, tá? Tô só falando para você para a gente evoluir, enfim, né? Colocando a minha visão. Eu acho que você perde muito o fundo flat, porque a água, quando ela entra no bico aqui na parte de entrada e vem escoando para cá, se o fundo é flat, você não guia a água em direção nenhuma. O fundo flat ele é um fundo imprevisível, porque se a água entrar num sentido, ele não desvia a água em sentido da rabeta para aumentar a projeção. Ele simplesmente faz com que a água passe direto pelo fundo. Ah, legal, isso faz com que a prancha tenha um pouco de controle até ali, né? Ela vai responder bastante aos comandos do surfista ao invés de sofrer os impactos da água no fundo. Porém, acaba se tornando imprevisível e perde projeção. E hoje, tipo as ondas do Brasil, por exemplo, são ondas que normalmente ela quebra muito rápido, exige que a gente faça uma linha rápida. Se for uma prancha que para você alcançar a seção, passar uma seção e aí fazer a onda até o fim, a projeção ela faz toda a diferença, né? E como você pôs um rocker alto, 2,5 considerado um rocker alto de rabeta, e 4 e 5,16 até que tá dentro de um padrão no bico, né? Eu já vou comentar aqui do rocker. Eu colocaria um concave aqui no meio, acho que vai melhorar bastante seu modelo, tá?
Aí o double aqui está perfeito também, eu não sei que medida você usou aqui, mas deixa eu ver, eu imagino que seja perto de 1/8, tá beleza? Então, é isso aí, aqui está certo também, está bem desenhado aqui, não tem nenhum erro. O ponto Apex da borda está selecionado o Apex, tá a ferramenta também de tangente aqui da curva, que isso é perfeito. Não tem nenhum ponto sobrepondo, né? Nenhum ponto está ultrapassando o outro, que isso é importante na usinagem. Então, beleza, vamos para a parte aqui do rocker e do foil, né? Uma coisa que eu vi em quase todos os seus modelos, que você usa o mesmo rocker, né? De rabeta e de bico, né? Mesmo que a prancha varie o tamanho, tipo uma 5.6 ou 5.9, você mantém o mesmo rocker. Isso é um pouco arriscado de fazer. Eu, assim, te aconselharia a você acertar o rocker de acordo com o tamanho da prancha e acertando a proporcionalidade. Você pode até usar essa opção aqui, né, no resize aqui no Properties, de você usar esse aqui, ó, Constant Rocker Proportions. Quando você marca aqui diminuir o tamanho da prancha, ele acerta o rocker automático. Se isso aqui estiver desmarcado e você diminuir o tamanho da prancha, o rocker é mantido. Só que conforme diminui o tamanho da prancha ou aumenta, o rocker vai mexendo proporcionalmente, né? Para a prancha ter um funcionamento harmônico. E você vê aqui que o rocker, aqui, ó, a área tangencial, que é a área aqui, praticamente a área transacional da água que vem da entrada do rocker para a saída do rocker, ela está muito curta, né? A área tangencial está muito pequena. E ela está até que distribuída, isso é bom, assim, deixa equilibrado, mas ela está muito pequena, essa área tangencial. Então a água praticamente ela vai vir para cá e chegou aqui no meio, ela vai encontrar um ponto de escape. Então a água vai escoar, vai desviar todinha. Isso deixa a prancha muito solta, só que é mais um fator que faz com que a prancha tenha pouca projeção. Então, talvez, eu acho que com alguns ajustes, suas pranchas, se elas já são boas, se elas funcionam, né, acredito que sim, porque você está fazendo bastante tempo, a galera já dá feedback para você. Eu acho que alguns ajustes no rocker aqui vai fazer suas pranchas ficarem tipo mágicas, sabe? Funcionarem muito melhor do que elas já funcionam hoje, tá? Como eu falei, é uma opinião minha, tá? A distribuição do foil aqui para a rabeta tá boa, tá perfeita, não tem nada para mexer. Agora, para o bico aqui, ó, eu acho que ela tá vindo muito grossa e continuando grossa, permanecendo até o bico. Quando a gente põe na visualização 3D aqui, ó, e você olha aqui ela de perfil, né? Você vê que ela está vindo aqui muito igual, né? A borda não está vindo assim numa medida e vem diminuindo, diminuindo e afinando. Ela vem meio que desse ponto aqui até aqui, ela vem quase com a mesma espessura, né? Você vê aqui pelo efeito da luz que ela vem quase na mesma espessura. Então, o que eu aconselho fazer, né? Você vir aqui, clica na ferramenta aqui do bico, ó, e puxa um pouquinho. Talvez ela suba um pouco o volume, vai melhorar um pouco a remada. Isso dá para ajustar, tá? Eu vou fazer meio rapidinho, mas assim, é um ajustezinho mínimo, é afinar um pouquinho aqui a ponta. Aí você olha lá na distribuição, você já vê que ela vem um pouquinho, ela vem grossa e vai afinando, 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 proporcional, né? Como a gente faz quando shapeia a mão, tá? Isso você deve estar ajustando aí quando você faz o shape, na hora de você finalizar o pré-shape, né? Talvez ela venha e você está tendo que fazer esses ajustes manuais. Então, se você pegar esse arquivo que você está desenhando e você ajustar ele, esses detalhezinhos, né, que você faz, eu tenho quase certeza que vai facilitar muito o seu trabalho aí na sala de shape, seus desenhos vão vir mais perfeitos, e quando você usar isso aqui como recurso de imagem, para você fazer divulgações da sua prancha, anúncio na internet, enfim, vai fazer com que tenha uma visibilidade melhor, sabe? Que vai aquele arquivo, aquele desenho que enche os olhos quando você vê a prancha, eu acredito que você vai ter esse resultado aí, esse retorno. Tá certo? Então, assim, foram pequenas observações aí. Tá bom? Eu vou salvar e vou te mandar com esses ajustes, esses arquivos de volta. Mas você tem os originais aí, você pode ir mexendo, tá? Outra coisa também que eu observei é que você não costuma ajustar muito a ponta do bico e a ponta da rabeta, né? Ó, de novo na visualização 3D, se você olhar aqui a visão de rabeta, ó, você vai ver que ela tem, tá vendo que ela tá mais alta aqui na longarina, ó, e caindo, né, para cá. Então, provavelmente, quando essa prancha chegar aí para você finalizar o pré-shape, você vai ter que desbastar bastante a madeira aqui no meio para ajustar, deixar isso aqui proporcional, sem esse caimento aqui, né? E isso é fácil de resolver, né? E lá na visão do bico também, ó, se você ver, a borda ela vem com um ângulo aqui de virada, né? E quando vai chegando aqui para o bico, ela fica bem quadrada, né? É óbvio que nem todas as máquinas usinam esse pedaço aqui, mas dá para ficar um pouquinho melhor isso. Eu vou te mostrar aqui, é um ajuste que eu ensino.
que vale a pena fazer. Então você clica aqui no slice aqui e vai para a visão do bico, né? Basta você clicar nesse slice, dar um tab, você consegue ir até o bico. Aí o que eu faço aqui? Eu subo essa linha aqui, ó, deixo aqui um pouquinho mais alta, né? E eu venho aqui, ó, embaixo e dou um leve ângulo aqui, uma leve arredondadinha aqui embaixo. Tá vendo? É como se eu fizesse quase que um oval, né? Não tão perfeito. Só tem que tomar cuidado para não deixar essas linhas passarem uma a outra, tá? Essa linha aqui da ferramenta não pode transpassar a outra. Isso faz com que cruze a linha na usinagem, dá um pouco de problema. Então, você vê até que essa linha da distribuição aqui da borda, essa linha verde que é o guideline, ele vem proporcional, mantendo uma certa distância aqui da borda, tá vendo? Até o bico. Então, você não vai ter aquele tão quadrado desde aqui, assim, ó. Ele vai ficar um pouquinho mais redondo aqui para o bico. Tá bom? Então, é uma dica aí também que eu dou. E lá na ponta da rabeta, ó, vamos olhar lá na rabeta agora aqui, ó. Ó como tá caído aqui, ó. Viu? Igual você deixou, igual a gente viu lá na visualização 3D, ó. Você vê que ela tá bem caída, né? Então, isso também dá para melhorar. Você sobe esse ponto aqui, ó. Isso serve para qualquer rabeta, tá? Rabeta squash. Todas elas eu faço esse mesmo ajuste. Eu costumo subir esse control point aqui até a altura praticamente do control point aqui da espessura, tá bom? E aí aqui, normal, você já deixa como tá mesmo. Se você quiser deixar o double concave até a saída da rabeta, você deixa. Aí fica a critério seu, tá bom? Eu costumo, em rabeta round, eu costumo deixar um V-bottom aqui na saída. Eu vi que eu acho que tem um modelo seu que tá assim, se não me engano. Tá? Mas eu costumo deixar um V-bottom aqui de 1,16, normalmente, né? Se você clicar aqui e olhar a linha guia aqui, você ajusta exatamente ela com 1,16 de espessura. Pode ter 1/8 ficar bom. Tá certo? Isso é uma observação minha, tá? Isso você pode aplicar em outros modelos ou em qualquer prancha sua aí. Beleza, então vamos pro próximo. Eu vou fazer uns dois, tá bom? Que aí já dá para você fazer em todos aí depois, acertar em todos aí. Deixa eu ver, esse aqui... Tinha um que eu observei legal, acho que foi esse aqui. Deixa eu ver se Gabi 3 ou Gabi 1. Deixa eu ver se 59 Gabi 1 aqui. Ah, beleza. Não, não é esse não. Não é esse não. Esse aqui tá mais legal aqui, ó. Eu já vi que ele tá mais fininho. É só aquela observação da medida de rocker tá praticamente a mesma, né? E aqui eu vi que você deixou o deck um pouco mais flat, tá legal. Aqui tá bem certinho também o ângulo aqui, né? Aqui eu viraria um pouco mais a borda, tá? Colocaria um pouco para cá. E você colocou aqui, ó, se a gente for ver, ó, você colocou, eu acho, de concave aqui, ó, tem um pouquinho mais de 1/8, né? Ele é tão pouco essa medida que às vezes quando você finaliza o pré-shape ali, faz a virada de borda aqui, ele some. Então eu costumo usar aqui, ó, pelo menos 3/16 a 1/4. Às vezes eu ponho até 3/8 de espessura, tá bom? Porque aí depois na finalização do pré-shape acaba mudando um pouquinho tal, e é legal fazer esses ajustes. O slice aqui eu acho que já está mais perto do 12 também nesse arquivo, então tá legal, tá? Aí tem aquele ajustezinho de bico, rabeta também, né? Eu vou fazer de novo no outro arquivo. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Esse aqui, ó. É esse aqui que eu queria ver. Pode ser que isso tenha sido proposital, eu não sei, né? Mas eu vi que aqui nesse ponto aqui, ó, que é aquele ponto lá bem perto da rabeta, que a gente chama de R1, tá arredondado a borda como se fosse quase o meio aqui, ó. Tá vendo? Tá quase o mesmo ângulo do meio, né? E isso é meio complicado, porque essa parte da prancha, aquela parte do edge, que a gente tem que deixar ela um pouquinho mais afiada, né? Então eu diminuiria esse ângulo aqui um pouquinho, tá bom? Não deixaria igual lá. Mais ou menos como você fez nos outros arquivos, né? Talvez isso tenha passado despercebido, não sei. Aqui já está bem mais legal, tá vendo? Ó? A distribuição também aqui, ó, do bico, ó, já está bem mais fininha, não está igual aquela tão grossa aqui. Já está bem mais proporcional, né? Aqui, ó. Então, isso é um fator bem bacana que você já fez. Então, já tá legal. Aqui também eu, né, colocaria um pouquinho mais de ângulo aqui nessa borda. Aqui embaixo. Aqui no bico também, mesma coisa. Um pouco mais ainda de ângulo. Deixar um pouco mais box a borda nesse ponto aqui perto do bico, né? Deixa eu ver lá a ponta do bico. Também tem alguns ajustezinhos para fazer, né?
Então, beleza, ó. Opa, peguei o ponto errado. Pronto. Para dar um ângulo maior aqui, né? Para dar uma entrada aqui do ponto de baixo da borda, que é o edge. E lá na rabeta também, ó. Isso é um outro fator. Tá vendo que aqui, ó, ela tá... Praticamente você zerou esse ponto aqui, ó. Quando você vai na espessura, aqui na tabela espessura da rabeta, ó, tá 0, né? Não tem problema fazer isso, tá? Mas qual que é o risco? Dependendo como tiver a configuração da máquina ou a experiência do operador aí da máquina, a hora que for usinar, a máquina, ela vem usinando assim, o disco vem fresando aqui na hora de cortar a outline e fazer o desenho do corte da rabeta. Quando chega nesse ponto aqui e ele vê que a medida aqui está zerada, o que ele faz? Às vezes, por margem de segurança, para evitar que o disco bata no cavalete aqui na máquina, ele, por estar zerado aqui, ele gera um código, que é o código G, né, código de máquina, ele gera um código que quando chega nesse ponto aqui, ó, ele sai. Então a máquina vem cortando, quando chega aqui ela sai fora. E aí não corta a rabeta. Se o operador lá for, né, ele tiver experiência, ele checa isso, vem aqui, clica nesse ponto aqui, mesmo que ele não fale para você, né? Mas ele clica nesse ponto e coloca aqui pelo menos 1/8, 1/16, ele tira do zero. Aqui, tá vendo? Eu coloquei 3/16, ó. Ele tira do zero, por quê? Porque aí evita de dar esse erro na geração do código. Tá bom? Se o operador não for experiente, e a gente tem algumas empresas que usinam aqui em São Paulo que acontece isso, a hora que vier cortando, chega aqui, ele vai te entregar o arquivo assim, sem cortar a rabeta, você vai ter que cortar aí na mão. Tá bom? Aí eu faço aquele ajustezinho lá, também da rabeta, né? Que eu te falei, eu subo aqui, esse ponto aqui, quase até o mesmo alinhamento com o ponto central da espessura da rabeta. E aqui, né, a gente faz o ajuste no fundo. Se quiser deixar concave assim, pode ficar. Se quiser deixar terminar em flat, termina, né? Aí depende muito como está a configuração de todo o fundo da prancha. Tá certo? Mas seria esse ajuste aí. E eu observaria fazer alguma alteração no rocker, tá? Aquilo que eu te falei, mais essa observação aqui. Nessa área tangencial aqui, eu aumentaria um pouquinho essa área tangencial. Isso vai fazer com que você baixe um pouquinho, talvez, o rocker de rabeta e o rocker do bico, principalmente em prancha menor, né? Assim, de 5/10 para baixo. Vai fazer com que ela tenha mais projeção. Ela, tipo, vai conectar uma manobra na outra muito mais fácil. Tipo, quando você vem... Sabe aquele momento da prancha que, quando o surfista não é muito experiente, ele dá um cutback, por exemplo... O surfista que já é habilidoso, o profissional, ele dá o cutback perfeito, bate na espuma e o ricochete da espuma faz com que a prancha volte em projeção para a próxima manobra. Mas quando o cara não tem essa experiência, o que ele faz? Ele faz a curva, chega na base da onda e para a prancha. E aí ele tenta voltar para a linha da onda. Quando ele tenta voltar para a linha da onda, a prancha praticamente freia, tem que ficar matando barata para dar projeção e continuar na onda, ou acaba perdendo a seção, né? E aí, isso aqui, esse ajuste aqui da área tangencial do rocker, faça com que a prancha não breque, não freie em nenhum momento. Ela continua sempre projetando. Então, cada curva que você faz, mesmo que você vá numa parte da onda que não tem projeção, ela emenda para a próxima manobra e não para. Isso faz com que a performance da prancha aumente muito, né? E convenhamos, é o que eu sempre falo para o pessoal, para os alunos, né? Você fazer a prancha para um surfista bom, ele vai surfar bem com a prancha, porque ele sabe aonde pôr a prancha em cada parte da onda, para a prancha não perder velocidade. Ele é habilidoso em controlar a prancha, fazer a prancha andar. Mas para você fidelizar um cliente, fazer sua marca crescer, dar certo, você não vai fazer prancha só para caras bons, você vai fazer pranchas para surfistas de fim de semana, cara que surfa uma vez por semana, às vezes até menos. E você fazer uma prancha para esse cara, que faça com que ele evolua e surfe bem, melhore a performance dele, cara, você ganha esse cliente pro resto da vida. Tá certo? Então, cara, acho que seriam essas observações aí, alguns toques que eu podia te dar, que eu acho que podem somar para você aí. E qualquer coisa, tamo junto. Fechou? Um abraço aí. Até mais.